a minha companheira. Eu vou cuidar muito bem, porque foi Deus que me deu. É um presente, né, filha? Minha companheira, né? Mais uma vez nessa manhã, eu venho até você para conversarmos um pouquinho. Eu posso falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei. Eu não sei nada da sua vida, mas eu creio que aquilo que eu passei, aquilo que eu vivo, possa de alguma maneira influenciar você, de alguma maneira possa te ajudar nas suas dificuldades. Por isso eu falo do que eu vivi. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você viveu, mas eu sei aquilo que eu vivi. Eu sempre falo que eu tenho uma mente excelente, que Deus me deu uma mente excelente, para que eu me lembre de todas as coisas. Quando eu voltei para Ele, quando eu tinha 36 anos, eu me recordei de tudo, tudo, cada palavra que foi lida na escola dominical, na igreja, tudo que o meu pai me disse quando eu era criança, tudo eu me lembrei. Tudo. Nas manhãs, nas madrugadas, eu acordava, João 2, João 15, João 6, 5, e eu acordava, levantava e ia ler. E ele falava comigo. Eu me recordo de muitas coisas. E também sei que estamos numa nova geração. Nós vemos o Evangelho ser pregado de outras maneiras. Eu compartilho muitas coisas nas minhas páginas sociais. Eu compartilho aquilo que eu concordo, que é o certo. Mas só Ele sabe o que é certo. A gente ouve muito falar em propósito. Porque cada um tem um propósito, porque Deus tem um propósito na sua vida. E a gente até ouve. Eu fiz isso, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Mas eu creio que o pai do filho pródigo, ele não queria que o filho saísse e fosse para uma situação longe, uma situação de sofrimento e de percas. O pai não queria, mas o filho foi. O pai ficou na casa dele, o pai não foi atrás. O pai esperou e o filho voltou. E o pai se alegrou com a volta do filho. O filho voltou arrependido. Pai, eu pequei, me perdoa. Já o filho, que tinha tudo, que estava em casa, servindo, mas tinha problemas no seu íntimo. Tinha questões no seu íntimo que deveriam ser tratadas. Que o pai não esperava que esse filho estivesse lá, se sentindo daquela maneira. Não podemos esquecer que Deus quer o melhor para nós. A palavra diz que o desejo dele para nós é que tenhamos paz, tranquilidade, bonança, plenitude. Essa é a vontade dele para as nossas vidas, desde o início.
Mas nós nos sentimos donos de nós e queremos sair debaixo da proteção do nosso pai carnal e do nosso pai espiritual. Eu saí debaixo da proteção tanto do pai carnal, que me deu a vida, e do pai espiritual, que colocou em mim o seu espírito. Eu saí debaixo da proteção de dois pais. Eu não sei se você é mãe, se você é mãe solo, se você criou seus filhos sozinha, como eu. Eu não sei da sua vida. Se você criou seus filhos sozinha, você foi pai, você tem honra de pai e honra de mãe, no sentido material, não é verdade? Mas a honra pela vida, cada filho deve ao seu pai, não interessando quem ele foi e quem ele é. E a sua mãe que te gerou. E aquele que ao você ser concebido, colocou em você o espírito dele. Nessa manhã, o Senhor me fez refletir mais uma vez em Isaías 49, restauração de Israel, que diz: assim diz o Senhor, no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eu o guardarei e o farei mediador da aliança com o povo, para restaurar a terra e repartir as propriedades devastadas. Eu não sei se essa palavra se aplica a você. O Senhor tem dito para você: você pode. Ser mediador nele. Eu me emociono porque ele tem sido tão bom para mim. Não era propósito dele que eu tivesse que sair da casa dos meus pais, andar errante, sofrer, trazer maldição para minha descendência. Não era vontade dele, não era propósito dele. Quando eu procurei julgo desigual, alcoolismo, vícios em drogas, não era propósito dele. Como muitos falam, estou aqui contando esse testemunho porque era propósito dele. Não, era propósito dele que eu tivesse uma vida tranquila,
Os sonhos dele para mim eram de paz, de alegria, de contentamento. Não era isso? Eu já falei aqui do legado. O legado que meus pais me deixaram. Mas qual é o legado que eu deixei para os meus filhos? Sim, eu deixo esse legado que hoje eu estou aqui falando. Mas a outra parte, a parte do pai. Qual é o legado que esse pai deixou para os meus filhos? De quem é essa culpa? Eu pedi perdão. Quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo realmente veio sobre mim e me disse a primeira coisa, a primeira voz do Espírito Santo para mim foi: vá a São Paulo, peça perdão para o seu pai e para sua mãe e diga a eles muito obrigado. Não sei se já falei isso, mas naquela mesma madrugada, eu peguei meu carro e fui a São Paulo. E obedeci. Sou perfeita porque fiz isso? Não. Muitas vezes, a gente pensa que a gente, porque fez muitas coisas certas, tem andado em retidão diante de Deus, a gente é mais santo. E a gente não é. Nós somos pecadores. Somos pecadores. Eu e você. E muitas vezes Ele permite uma profecia, uma palavra, que você muitas vezes diz, não é para mim, não é comigo. Por quê? Você diz, você se acha certinho. Mas Ele está testando o seu temor. Se você teme aquele que nesse momento tem o poder de fazer escurecer o céu, aquele que tem o poder de fechar as comportas e não deixar que a chuva caia sobre o solo para que esse venha produzir. Eu e você devemos aprender com todos que nós achamos que nós podemos aprender. Mas é Ele que determina e faz todas as coisas. Eu sempre digo a Ele, não me dê muito para que eu não venha esquecer de Ti. E também não me dê pouco para que eu venha mendigar. Mas me dê, Pai, o suficiente para que eu possa dar um bom testemunho de quem Tu é na minha vida. Nessa manhã, eu quero que você reflita sobre essa mensagem. Eu não sei até onde essa fala vai chegar, mas Ele sabe. Um beijo e tenha um bom dia. Te amo em Cristo.